Olá, sejam muito bem-vindos ao FDTcast, o podcast oficial da Fundatec. Eu sou Vitor Magalhães e aqui nós estamos mergulhando nos temas que movem o nosso mercado: tecnologia, gestão, governança, inovação, saúde e comportamento humano. Antes de começarmos, já segue o nosso FDTcast no nosso YouTube, no Spotify, para não perder os próximos insights. No episódio de hoje, nós vamos direto ao ponto sobre um assunto essencial: gestão ambiental e sustentabilidade, tá? E para dar essa profundidade a essa conversa, a gente recebe então aqui o Alex Stray. Ele é consultor empresário na área ambiental, 37 anos de experiência, já tem uma estrada longa aí, foi chefe de gabinete da Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, secretário adjunto em Porto Alegre e presidente da Fundação Zero Brasil. Tá, Alex, então é uma honra ter você aqui. O nosso objetivo justamente é traduzir toda essa tua experiência em visões práticas e estratégicas. Para quem nos ouve, muito obrigado por aceitar o convite, né? Além disso, o Alex justamente é nosso consultor na área ambiental, saneamento, plano diretor, né? Enfim, tem uma série de expertise e competências aí, e a gente vem atuando com uma equipe, né, bastante ampla em alguns municípios aí do nosso estado e também com a intenção de atuar em outros estados dentro do projeto da Fundatec Nacional, tá? Então, Alex, eu queria justamente que tu, né, falasse aí, né, o que que te move nessa tua área de atuação. Muito bem, primeiramente eu agradeço por estar aqui, né, poder compartilhar com vocês alguma coisa que eu saiba e as experiências que tenho, obviamente, eh, com anexadas e compartilhadas com as experiências da própria Fundatec, né. Esta longa jornada na questão ambiental, ela vem desde 87 já, participando de questões privadas, de questões públicas, de questões nacionais, estaduais, municipais e internacionais também. Isso nos dá uma visão de que meio ambiente não é de ninguém. Se não é de ninguém, é de todo mundo. Se é de todo mundo, é uma questão pública. Se é uma questão pública, é uma questão política. Então, ao longo desses anos, especificamente mais nos últimos 15 anos, eu tenho me dedicado muito à questão da política ambiental, da política nacional de meio ambiente, das políticas estaduais de meio ambiente e especialmente das políticas municipais de meio ambiente. Infelizmente, ou não sei se dá para qualificar, a trajetória brasileira da gestão ambiental, depois da Lei 6935 de 81, 31 de outubro de 31 de agosto de 1981, ela institui a nossa política nacional de meio ambiente e nos dá os instrumentos que vão apoiar esta política. Então, é uma lei que, apesar de ter sido promulgada no período de ditadura, ela é resultante de pressões externas, né, da Estocolmo 72, Clube de Roma e coisas desse tipo, e, obviamente, o interesse da segurança nacional do governo militar. Mas excetuando a questão da segurança nacional, ela é uma lei muito moderna até hoje. Por quê? Porque é uma lei programática, onde a gente tem política, tem planos, tem programas e tem projetos. Em 88 ela foi promulgada, digamos assim, pelo artigo 225 da Constituição, que referenda tudo que está escrito nela, ou pelo menos grande parte disso. E o próprio Ministério Público, em 1988, ganhou um pouco mais de poder e também, por esses anos, foi promulgada a Lei da Ação Civil Pública. E aí, através do instrumento de ação civil pública, o Ministério Público começou a atuar também na questão da gestão ambiental, aonde a gestão ambiental era falha, fraca ou não estava seguindo aspectos da lei da Política Nacional de Meio Ambiente. O fato é que a nova república, ela jogou grande parte as partes do bebê junto com a água suja da questão militar, né. E tudo que era de bom na política nacional de meio ambiente, poucas coisas a gente conseguiu, em termos de governo, especialmente no legislativo, conseguir implementar elas.
Então as coisas foram feitas aos soluços, digamos assim. Até que o Ministério Público, por exemplo, ele fez isso em vários estados, mas especificamente no estado do Rio Grande do Sul, um promotor e o chefe, do Departamento de Meio Ambiente da Secretaria da Saúde, lá pela década de 80 e pouquinhos, eles foram no cadastro de indústrias do estado do Rio Grande do Sul, pegaram as indústrias que pretensamente eram mais poluidoras e pediram aquilo que a lei manda, ou seja, a licença ambiental. A licença ambiental ninguém tinha, porque nunca ninguém tinha exigido, né? E essas empresas ficaram oprimidas ou pressionadas por esse tipo de situação, foram ao governo pedir a sua licença ambiental. E o governo não sabia o que era uma licença ambiental, porque nunca tinha se preparado para isso. Isso era uma coisa mais lá de uma lei da ditadura, né? Se organizaram para dar licenças ambientais. E assim começou, não só com esse instrumento, tá? Mas especialmente pelo instrumento do licenciamento ambiental, se começou a fazer gestão ambiental, especialmente na União e nos estados. E fazer gestão ambiental pelo instrumento de licenciamento ambiental é como se fosse, vamos dar um exemplo assim, digamos que num sistema de logística, nós temos andar a pé, andar de patinete, andar de bicicleta, andar de carro, andar de caminhão, de trem, de navio, de avião. E se quisermos transportar diferentes tipos de cargas por diferentes territórios e diferentes distâncias, não podemos levar uma carga daqui até o Sudão de bicicleta. Uhum. Não deveríamos levar uma pessoa daqui onde estamos até o outro lado da cidade de avião. Então, cada meio é próprio para um tipo de transporte. Na gestão ambiental é a mesma coisa. O licenciamento ambiental é como se fosse a bicicleta da logística. Ele tem a capacidade de fazer muitas coisas, mas não tem a capacidade de fazer tudo o que a gestão ambiental exige. Inclusive, ele é uma visão muito fragmentalizante da gestão ambiental. Só que isto, as licenças foram, né, obrigatórias, né? Num determinado momento tinha o tal de projeto verde, que era qualquer tipo de financiamento exigia licença. Então imagina, a corrida para se licenciar era muito grande, mas a expertise do licenciamento, ela estava encerrada em si mesma, ela servia a si mesma, e não a uma política pública de meio ambiente, uma política nacional de meio ambiente. E isso teve consequências. Uhum. Então, nesses últimos 40 anos, quantas vezes vimos nos jornais, nos telejornais, nos rádios, a licença atrasa tudo. Os bagres do Lula, lá nas licenças do Rio Madeira, a licença de Machadinho, a licença de Belo Monte, a licença da Rota do Sol, que levou 26 anos para sair aqui. Por quê? Porque dentro do processo de gestão ambiental, que inclui zoneamento ambiental, monitoramento ambiental, os planos diretores, os planos de saneamento, inclui educação ambiental, inclui mais de 40 instrumentos. Nós temos que pegar a técnica e o processo de cada um desses instrumentos e colocar para dentro do licenciamento para tentar resolver a gestão. E, obviamente, o licenciamento fica um absurdo Hum. desta maneira, né? E isso, quando os estados começaram a não conseguir mais dar conta dos licenciamentos, surgiu o licenciamento de impacto local, que foi designado aos municípios pela Lei Complementar 140, se não me engano, de 2011. O que ocorre com isso? Os municípios tiveram que fazer a mesma coisa que os estados fizeram, ou seja, se tornar experts em licenciamento ambiental, que não significa se tornar expert em gestão ambiental, Uhum. né? Então, sabendo disso, né, e eu tive a oportunidade de saber disso não só como consultor, mas especificamente como gestor público, né, tanto em Secretaria Estadual de Meio Ambiente, como secretarias municipais de meio ambiente, como assessorando o governo federal nas questões de políticas públicas. E
pude perceber que isso não muda se não for por uma política pública, Uhum. porque é uma responsabilidade do poder público. Então eu venho investindo muito, do tempo na pesquisa e na construção de políticas públicas, especialmente municipais de meio ambiente, aonde a gente tenha um marco legal muito específico e adaptado ao município. O marco legal de uma política de meio ambiente de Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul, é muito diferente desse marco legal em Gramado, Uhum. que é muito diferente de Londrina, que é diferente de Santa Rosa, porque cada um tem uma dinâmica econômica, cultural, que precisa ser levada em consideração. E o que que é uma política de meio ambiente? É a resolução daqueles problemas ambientais, levando-se em consideração a técnica, a política, a cultura. Uhum. E aí o que fazemos? Construímos esta política, delineamos quais são os instrumentos, os princípios, os objetivos, e esses instrumentos depois nós degradamos eles ou detalhamos eles em leis complementares. Por que leis complementares? Porque fica muito mais difícil de mudar. E como o Brasil está imerso na questão do direito positivo, a lei é a melhor maneira, não sei se é a melhor de todas, né, mas é a mais efetiva e eficaz para que as coisas comecem a existir, a proceder, a serem implementadas, né. E depois da lei de governança, aonde todo plano de governo tem que ter indicadores, né, todo plano ambiental tem que ter indicadores, plano diretor tem que ter indicadores, e isso possa ser acompanhado por conselhos. Esses conselhos têm um instrumento maior para se fazer a governança dessas Uhum. coisas como um todo, né. Então, com isso, eu te disse o que que eu fiz, quais são os meus Uhum. interesses e no Uhum. que a gente está trabalhando hoje, né. Perfeito. E pegando tudo isso, Alex, dentro desse cenário da área pública, né, como tu falasse, assim, conectando essas questões, né, plano diretor, né, plano ambiental, que muitos municípios não têm isso atualizado, né, plano de saneamento, a questão toda da mobilidade urbana, né, trazendo isso para o agente público, né, e para as smart cities hoje, né, como é que tu vê todo esse crescimento? Que a gente sabe que volta e meia, qualquer empreendimento, né, e crescimento de uma cidade, né, ou seja, de um empreendimento, tranca às vezes justamente na questão ambiental. Sim. Como é que tu vê esse cenário público para sustentar esse crescimento desses municípios de uma forma estruturada e planejada? Pois bem, do meu ponto de vista, o planejamento bem feito, eu já não diria hoje até nem bem feito. Então, existindo algum planejamento, já existe algum tipo de sucesso, tá? Porque nos últimos 30, 40 anos, nós perdemos muito da massa política planejadora, né? Estamos voltados muito para a questão da política eleitoral, da manutenção, dos mandatos, etc, etc. Isso, obviamente, tem um custo para a questão planejamento, né? Se faz aquilo que tem uma maior visibilidade, que possa dar algum tipo de retorno político, em detrimento daquilo que eventualmente é a base para se construir outras coisas, né. Mas quando a gente fala de um plano de saneamento, fala de um plano diretor, fala de um plano ambiental, fala de um plano de mobilidade, fala de um zoneamento ambiental, o que que a gente está falando? Essencialmente de planejamento, né. Muitas vezes, esses planejamentos são feitos não exatamente por necessidade ou por visão política do executivo, mas por uma necessidade de pressão, ou legal, ou do Ministério Público, ou porque, precisa ser refeita a coisa por um motivo de uma regra, né. Não é o ideal que se faça assim, né, o ideal é que o executivo, o planejador, o executor da questão municipal, especialmente municipal, ele tenha ciência que quanto melhor for o plano dele, mais célere e tranquilo vai ser o desenvolvimento que ele vai ter dentro das potencialidades e dos ativos que ele tem dentro do município.
E muitas vezes a gente faz esses planos de uma maneira segmentada e um plano ele acaba, digamos assim, contradizendo o outro. Eu posso dar um exemplo? Se não me engano, foi no governo Fernando Henrique, na década de 90, ele quis abrir a exploração de petróleo no mar brasileiro, no mar territorial brasileiro. Não queria que fosse só a Petrobras. Então, essa era uma política de abertura da exploração do petróleo. Dentro dessa política existiam vários planos. Um dos planos era o plano de comunicação dessa política. Dentre os programas dentro desse plano, tinha o programa de roadshows de artistas brasileiros na Europa, na América, na Ásia, etc, etc. E os projetos eram os próprios shows, né? Então, projeto, programa, política, plano e política. Maravilhosamente deu certo isso. Tivemos 65 áreas concedidas entre Petrobras e várias outras empresas que são do resto do mundo. Essas áreas concedidas, à exceção da Petrobras, os empreendedores ganharam a sua concessão. O Fernando Henrique achava isso tão importante que ele assinava como testemunha, além do presidente da ANP, da Associação Nacional do Petróleo. E aí, o que ocorre? Ganhada a concessão, vamos explorar. Aí descobriram que o petróleo não pode ser explorado sem uma licença ambiental. Onde é que pega a licença ambiental? Lá no IBAMA. Chegaram no IBAMA, descobriram que licença ambiental não se pega. Se solicita mediante um estudo que não é um estudo simples, né? Que tem sísmica, que tem 500 amostragens, que tem as questões sazonais que acontecem ao longo do ano. E depois disso é que se dá uma licença prévia de viabilidade, uma licença de instalação e operação ao mesmo tempo, no caso da exploração, que permite explorar. Dessas 65 áreas, 15 áreas estavam em áreas de migração de baleia ou áreas de pesca artesanal ou de colônias de atividades vernaculares ou de unidades de conservação marinha ou de ressurgência marinha, onde a água fria surge e é uma área de pesca importante, pesca comercial. Então, das 65, 15, se não me engano, 15 foram pegadas. E aí a gente tem esse paradoxo em que um governo que tem lá o documento de concessão, que tem o brasão do governo assinado pelo presidente, dá, e o governo que tem lá o brasão do Brasil e mais o símbolo do IBAMA nega, o mesmo governo. Entende? Então, quando esse planejamento ele não é feito de uma maneira sistêmica e sistemática, nós temos esse problema. E esse é um dos problemas também do licenciamento ambiental, só para fazer esse parênteses, né? O licenciamento ambiental, ele só se dá a nível de projeto. Então, eu não pude analisar a política de abertura do Fernando Henrique, não pude usar os territórios que foram disponibilizados para concessão. Se essa análise fosse feita anteriormente, esses territórios seriam retirados e se evitaria esse constrangimento, né? O instrumento para avaliar impacto ambiental nos níveis superiores de política, plano e programa é a avaliação ambiental estratégica, que é um instrumento maravilhoso, que é outro instrumento de apoio a uma política pública. E quando chega só no projeto, é o licenciamento ambiental, e aí dá ou não dá, e todo o resto, Uhum. de alguma forma, é perdido, né? E o licenciamento ambiental, para ele funcionar bem, ele tem que estar alinhado a todos os outros instrumentos, né? Então, se primeiro fazemos o zoneamento ambiental, o zoneamento ambiental já nos dá o diagnóstico ambiental de município, já nos dá as áreas excludentes, né? Em que não podemos fazer alguma coisa ou por questão legal ou por questão do próprio ecossistema que é frágil ou que não tem resiliência e coisas desse tipo. Excluídas essas áreas, existem as outras áreas que podem ser disponibilizadas para determinados empreendimentos. Se eu tenho esse planejamento prévio, nenhum licenciamento vai demorar.
E se dentro desse planejamento prévio, esse zoneamento vai para dentro do plano diretor, no plano diretor eu já posso resolver grande parte da questão ambiental. Se no meu plano de saneamento eu tenho o que está saneado, o que não está saneado e aonde eu pretendo fazer a expansão urbana, eu posso dirigir o meu plano de saneamento no seu investimento de expansão para os lugares em que isso é necessário. E já posso atrelar isso, inclusive, ao licenciamento ambiental. Uhum. E já posso prever os meus pontos de estrangulamento de trânsito, aonde eu vou ter mais emissões, etc, 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 e resolver isso também dentro da gestão ambiental. Então, quando a gente consegue fazer esse planejamento de uma forma sistêmica, ou seja, eu tenho um grande diagnóstico do município, especialmente com as suas dores, e essas dores refletem em regras que estão permeadas, mas não repetidas e não contradicentes, né, dentro dos meus diferentes planos, está resolvida a vida do município por pelo menos 20 anos, entende? E aí ele pode responder melhor ao Ministério Público, ele pode responder melhor aos empreendedores, né? Chega um empreendedor com uma ideia maluca, ele já pode dizer assim: não tem como fazer isso aqui. Ou se a ideia é muito inovadora, mas a gente não sabe muito bem como fazer, dá para colocar num determinado lugar em que ele vai estudar isso de uma maneira especial, mas não vai ser um grande problema para o analista ambiental. Que o grande problema do analista ambiental é que, se ele assina uma licença, essa licença dá problema, ele precisa se defender depois das suas próprias expensas, né? Então ele precisa sempre estar muito seguro de assinar um laudo ou assinar uma licença. E para ele estar seguro, por exemplo, um biólogo não entende de geologia, Uhum. não entende de urbanismo ou não entende eventualmente de infiltração e permeabilidade de solo. Então ele vai se instruir até ele ter certeza que as externalidades ambientais daquilo que está se pretendendo sejam mínimas. Uhum. E às vezes isso demora. Mas se o município vai atrás de todas as informações antes, é a maior atratividade que o município pode ter para empreendimentos que vão lhe dar um desenvolvimento sustentável Isso. depois. E tem alguns municípios que hoje, em termos de plano ambiental, eles estão bem desatualizados e aí o processo fica tudo na mão do técnico e o técnico acaba justamente decidindo. E alguns municípios vêm crescendo de uma forma desordenada, né? O exemplo foi justamente a nossa cidade aqui de Porto Alegre e a Grande Porto Alegre, que teve justamente um impacto, né, ambiental com as inundações. Queria que tu falasse um pouquinho dessa questão da competência técnica, dos planos ambientais, né, desse crescimento desordenado e o que de repente daqui um pouco para os próximos anos, algumas pessoas dizem que em 10 anos nós vamos ter de novo, né, uma Sim. inundação, né, o litoral também, o crescimento, né, e afeta justamente dunas, casas, né, enfim. Sim, as pessoas estão saindo das zonas metropolitanas, né, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, muitas estão indo para o litoral. Acho que Capão da Canoa teve um crescimento de 15% durante a pandemia e mais 5% durante as enchentes de 2024. Bom, sabendo disso, todo o litoral precisa se preparar para isso, porque esses eventos vão ser cada vez mais frequentes, né? O grande problema desses eventos, digamos assim, extremos de cunho climático, é que nós não tínhamos gravados na história e considerados eles dentro dos planejamentos territoriais, coisas desse tamanho, entende? Então, nos últimos 60, 80 anos, se não me engano, né, foi necessário que as populações menos favorecidas, ocupassem áreas em que as prefeituras e os poderes públicos não tinham, não sei se não tinham ciência, a ciência até acho que sim, mas eles não tinham a capacidade, a energia, a verba, o planejamento e a iniciativa necessária para saber que um dia isso seria um grande problema, Uhum. né. E mesmo quando os municípios se prepararam, como é o DIC, que cerca parte dos municípios aqui da região metropolitana para justamente tentar
reter essa água, descobriram que esse dique tinha pelo menos 60 centímetros a menos do que ele deveria ter, né, aí não cabe achar culpados ou Uhum. coisas desse tipo, mas o fato é que agora, a partir de 2024 e 2024, 2025, a gente teve 7 ou 8 cheias em diferentes lugares do estado do Rio Grande do Sul. Isso não vai deixar de acontecer. Então a maneira de planejar e a frequência do planejamento mudou, né. E os municípios que não têm sequer ciência, da onde são as áreas inundáveis, do seu território, estes estão muito, muito atrasados. E eles certamente terão uma responsabilidade maior sobre os seus governados, digamos Uhum. assim, né. Então urge que hajam políticas públicas que incentivem isso, que deem linhas de crédito para os municípios, que, para fazer justamente esses planos, esses diagnósticos, esses planos de enfrentamento aos extremos climáticos que serão cada vez mais frequentes, né. Nós estamos agora com o El Niño, que é um super El Niño. Esse super El Niño, com o território do nosso estado do jeito que está, se ele botar as manguinhas de fora, nós teremos muito o que conversar sobre esse assunto em futuros podcasts, Com eu diria certeza, assim. tá. E finalizando, Alex, assim, essa questão da sustentabilidade, né, hoje tem sido um critério, inclusive dos investidores em relação à escolha de um município ou compra de determinado produto, né, que justamente assim, ó, seja autossustentável, que não tenha um impacto e um desfecho aí em relação ao meio ambiente? Sim. Acontece que a industrialização do mundo descobriu na década de 80, 90 que o lucro da indústria, ele não era tão grande quanto se poderia crer. E aí exportaram toda a indústria para o Oriente e ficaram com as questões acionárias do mercado de ações, que isso a gente não precisa trabalhar e ganha muito dinheiro. Uhum. Pelo menos não é tecnicamente bem assim, mas vamos sumarizar desta maneira. E acontece que essas pessoas do mercado de capitais, eles descobriram que as empresas que têm um índice ESG, né, que é da sustentabilidade, digamos Uhum. assim, para não entrar em tecnicismos, um índice maior são empresas que têm um risco de 5 a 15% menor de ter problemas de queda de ação e coisas desse tipo. E podem ter, então, até 15% de valorização. E isso, quando vem do mercado financeiro, sabe que siga o dinheiro. Uhum. Quando o dinheiro começa a dizer que a sustentabilidade é uma coisa boa, isso começa a penetrar em todas as camadas da sociedade de alguma maneira, né? Excetuando a Europa, porque a Europa tem isso mais ou menos no seu DNA, embora seja mais por causa da barreira tarifária, digamos assim. Então, hoje em dia, aonde a gente tiver mais sustentabilidade, onde a gente tiver mais regras claras, né, aonde a gente puder comprovar que um produto ele realmente tem, um ciclo de vida do berço ao túmulo dentro de aspectos sustentáveis, não seja, incluído na lista de greenwash, digamos assim, Uhum. eles certamente, onde a sustentabilidade estiver no DNA, na missão da empresa, isso é uma educação ambiental corporativa, digamos assim, e isso dificilmente terá um insucesso, digamos Perfeito. assim. Queria te agradecer, Alex, né, pelas tuas brilhantes palavras, né, tendo desse assunto, que é a gestão ambiental como motor aí da sustentabilidade, tá? Nosso muito obrigado, tá? Hum, Sempre às horas, agradeço a oportunidade de ter estado aqui com vocês. obrigado.